medicina do adolescente, por muitos chamada também de ebiatria, é incorporada no currículo médico em torno de uns 30 anos. Na verdade, embora muitos ainda falem ebiatria na verdade vem de Hebe, deusa da juventude, portanto se entende que quem cuida do adolescente, do jovem, seria o ebiatra. Porém, por recomendação da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, referendada pelo que se fala na Europa e nos Estados Unidos, é melhor utilizar o nome medicina do adolescente. Até porque o nome ebiatra pode causar até um pouco de medo, assustar as pessoas. Ainda é comum, muito comum em nosso meio, os pais, quando alguém indica um ebiatra, falam: nossa, será que meu filho tem alguma coisa mais séria? A adolescência é aquele pedaço da vida, do ciclo de vida, que vai, segundo a própria Organização Mundial de Saúde fala, dos 10 aos 20 anos incompletos. Na verdade, indivíduos de 10 a 20 parece que são muito diferentes um do outro, e são. Então a gente pode classificar também a adolescência por fases conforme o desenvolvimento comportamental. Então eu posso dizer que eu tenho a adolescência inicial ou adolescência precoce, adolescência média e adolescência tardia ou madura. Na adolescência inicial, que vai em torno dos 12, 13 anos, o indivíduo ele está mais próximo da família e das características e identidade da família. O referencial dele ainda é muito a família. Na adolescência média, que vai dos 12, 13 até os 15, 16 anos, varia um pouco aí o conceito, na adolescência média, esses indivíduos, como todo mundo já viu, andam em bloco, andam com seus pares, a referência é o grupo. É o momento em que eles tentam mostrar ao que vieram e vão procurar adquirir e mostrar a sua própria identidade, muitas vezes deixando de lado a identidade da família. Isso em todos os setores, né? Pode ser na alimentação, pode ser na forma de se vestir, na forma de falar. E na adolescência tardia ou madura, acima dos 16 anos, é quando o indivíduo, já mais tranquilo com sua própria identidade, ele não precisa do par, ele não precisa andar em grupo para se fortificar, e então ele já é capaz de formar vínculos. Então ele já pensa em se inserir na sociedade, ele já pensa numa profissão futura, em vínculos afetivos, em casar ou não, como ele vai contribuir como cidadão. Os serviços de pediatria atuavam até os 12 anos de idade. E a partir dos 12 anos, esses indivíduos eles eram atendidos e acompanhados na clínica médica. E havia toda uma discussão, inclusive da Sociedade de Clínica Médica e da Sociedade Brasileira de Pediatria, lá na década de 60, sobre se era uma criança grande ou um adulto pequeno. E aí se resolveu prestar um pouco mais de atenção e se percebe, né, que tem características diferentes esse indivíduo. E é o último momento de crescimento e desenvolvimento. É um momento, hoje a gente sabe, onde assim, as características cerebrais é diferente. Na verdade, o indivíduo vai ter um cérebro funcionante, seja cognitivamente, seja na área de comportamento, na área da afetividade, como indivíduo adulto, após os 22, 23 anos de idade. Então, este período ainda de crescimento e desenvolvimento ficaria a cargo do médico de adolescente, ou seja, um pediatra com essa área de atuação que ainda monitora o crescimento e o desenvolvimento. Hoje nós temos 40 milhões de adolescentes no Brasil, então não é pouco, que é o nosso futuro. Na verdade, o que gerou a necessidade de um médico de adolescente? Essa percepção mesmo de que a dificuldade do entendimento das questões que estavam se havendo após os 12 anos. Então, porque se pensava que o indivíduo que 12 para 13 anos já era um adulto perfeito. Como se a gente for lá para a época da Renascença, quando se vestiam as crianças como pequenos adultos, né? Então, assim, é igual. E ao longo do tempo se foi percebendo que não é uma coisa só comportamental, é comportamental também, mas com base em questões orgânicas, né? Tem a questão do desenvolvimento cerebral, muita gente diz que adolescente não adoece, que é aborrecente. A gente prefere que não se diga assim, a gente, na verdade, entende que a adolescência é uma fase tão dolorosa como a gravidez. É tão doloroso que a gente esquece o momento do parto para poder preservar a espécie e engravidar novamente. O adolescente é um momento tão doloroso, tão cheio de dúvidas, que a gente acaba esquecendo como foi doloroso. Então, existem questões para ver, existem coisas do período. Por exemplo, acne, que é um problema que se vê muito. Mas acne é uma bobagem, é uma cicatriz imensa, né? O indivíduo às vezes tem
uma, duas acnes, a gente sabe que isso vai passar. Mas às vezes tem imensas acnes no rosto, no tronco. E muitas vezes não são nem essas imensas acnes e o grau de acne, é a profunda cicatriz emocional que causa. Porque assim, o que acontece? Ele vive em grupo. O grupo, para se firmar, muitas vezes é cruel, né? Criança e adolescente, muitas vezes aí dá nomes, apelidos, e o indivíduo sofre com isso. E muitas vezes ele se sente tão mal que ele nem quer ir mais voltar para a escola. Então ele tem um prejuízo até na aquisição de conhecimento, tudo isso pelo sofrimento emocional. Tanto que a gente costuma dizer exatamente assim, né? A acne, por exemplo, ela causa uma cicatriz mais emocional do que orgânica. E as outras questões, né? Essas transformações corporais, né? De repente, do dia para a noite, vamos dizer assim, a menina se percebe com o peito. Eventualmente um peito começa na frente do outro, ela já acha que está tudo errado. O menino, como assim é uma fase em que cada um vai desenvolver de um jeito diferente, muitas vezes ele tem o mesmo peso e altura na mesma idade dos amiguinhos. Aí na aula de educação física vai tomar um chuveiro depois de correr, de jogar, e a genitália está diferente. Um já tem uma genitália de adulto, o outro não se desenvolveu tanto. Isso parece uma bobagem, mas causa uma angústia imensa na família, no adolescente, acha que está errado, que não vai poder ter filhos futuramente, que não vai desenvolver, que não vai ter namorada. Ou seja, tem que ter alguém que tenha esse olhar, né, para perceber que é uma fase que está havendo essas mudanças e orientar essas mudanças. E orientar também, como eu falei anteriormente, a questão das causas externas, né, e homicídios. Então, assim, a gente sabe que pela vulnerabilidade emocional, muitas vezes, assim, terminou um namoro, os adolescentes hoje falam em ficar, né, quando não tem um vínculo emocional. Mas assim, a gente costuma dizer que a menina mata o outro, o menino mata a si mesmo. O que significa isso? A menina rompeu o namoro, por exemplo, corta os pulsos e liga para a mãe do rapaz e fala: estou aqui me matando porque seu filho terminou comigo. E causa aquela comoção, todo mundo sai correndo, eventualmente se mata mesmo. Agora a menina terminou, ele não avisa a família. Se ele tiver acesso a um revólver, ele se mata. Então, assim, é uma época de fragilidades, a gente tem que estar atento. Também não existe aquela, cachorro que ladra e não morde, o indivíduo diz que vai se matar, então ele não vai. Cuidado, o indivíduo dá sinais de que ele não está bem emocionalmente. Outra coisa, na nossa cultura machista, o que acontece? O indivíduo tem que beber, é sinal de masculinidade, tem que fumar, tem que dirigir. Então, assim, e muitas vezes até para mostrar a potência, o vigor, que ele acha que com ele não vai acontecer nada, vai acontecer com os demais, ele pega o carro do pai ou a moto, né, do irmão, do pai, sem capacete, sem habilitação, e aí começam a haver os acidentes. Então a gente tem que pensar nesses riscos todos. Fora isso, existe sim risco de alguns cânceres, existem doenças crônicas que é muito sofrido. Por exemplo, o indivíduo com diabetes na adolescência, ter que tomar injeções de insulina, ele é diferente do outro, ele se sente muito infeliz com isso. Essa questão de ser diferente, não é à toa que eles andam em grupo. Tem até um psiquiatra famoso no nosso país que dizia que para mostrar que eles são diferentes, eles andam todos iguais. Então, assim, a turma é importante, eu me fortifico com o meu grupo, e, no entanto, eu tenho que ser diferente do outro. Então, tudo isso traz muito sofrimento psíquico e pode trazer consequências orgânicas mais sérias também a curto, médio prazo. Na verdade, com relação a agravos e problemas, as maiores causas a que estão sujeitos são as causas externas, né? Então, adolescente, a morbimortalidade é muito alta ainda por questões de acidente de trânsito, acidente, embora a maioria não trabalhe com carteira de trabalho regulamentado, isso é uma coisa que não existe muito, eles trabalham e acabam tendo acidente de trabalho. A maioria é causa externa. E também homicídios e suicídios, que é a maior causa que entra também em pronto-socorro. A gravidez na adolescência ainda é um problema bastante sério no mundo e no nosso país. As nossas moças começam a atividade sexual bastante cedo. Em regra, elas começam a atividade sexual em torno dos 12, 13 anos, engravidam desse primeiro namorado em torno de 3 meses de namoro. E 2 anos depois engravidam novamente de um segundo namorado em torno de 3 meses de namoro.
Tanto que hoje as ações de saúde, a gente fala em prevenção da segunda gravidez, porque você dando a autorização, vamos dizer assim, né, quando se permite que essa moça se torne de fato mãe, seja responsável por esta criança, ela percebe que de fato ela tem que se cuidar, está cuidando de vida, muda um pouco a adolescência dela, no sentido de que ela tem que adquirir novas responsabilidades. Falar em adolescer, né? Na verdade, esta palavra vem do latim e que significa crescer, desenvolver e significa também adoecer. Olha que coisa interessante. Né? Então, adolescer, adoecer, porque pelas mudanças de comportamento, pelas características, muitas vezes a família adoece, né? No sentido de que não sabe como agir, vai procurar recurso, muitas vezes vem para o ambulatório, porque a criança, que agora é uma moça, um rapaz, está muito agressivo. Se a gente pensar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito expandido de saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, de fato, é uma fase de adoecimento para o meio. Então, nunca se deve, inclusive, como recado, alijar a família do acompanhamento. Né? A família é muito importante para nos ajudar no acompanhamento deste jovem ou desta jovem. Muitos chamam, né, metamorfose ambulante. E aí eu fico pensando, porque assim, na verdade é uma metamorfose ambulante, mas em todas as fases. O próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, que remonta a 1964, 65, diz que a adolescência é uma época de profundas mudanças biopsicossociais. A minha reflexão hoje é: o que na época da vida não é época de profundas mudanças biopsicossociais? Quando o indivíduo casa, há muitas mudanças. Quando o indivíduo morre, a velhice, né? A aposentadoria. Então, são ciclos de vida marcados por profundas mudanças. E esta também. E nesse sentido, somos todos metamorfoses ambulantes. É que chama muita atenção neste ciclo de vida específico as mudanças, né? Porque assim, o velho, por exemplo, quando eu entro na velhice, eu fico mais introspectivo, mais pensativo, existe até uma coisa de não existir muito, ele sai do ambiente de trabalho, ele se recolhe. E o adolescente, muitas vezes no meio familiar, no meio social, ele causa muita comoção pelo, digamos assim, barulho que faz, né? Entre aspas, esse barulho. Muitas vezes eles tímidos, retraídos, mas assim, esse comportamento diferente. Então, por exemplo, o indivíduo que antes aceitava tudo que a família dizia, que era bonzinho, que dava cadeira para a tia sentar, hoje ele sai batendo o pé, bate a porta, diz que essa tia o incomoda, então ele faz um certo barulho incômodo. Então se percebe mais que ele é uma metamorfose, né? Mas assim, todo ciclo de vida eu acho que implica nisso, e este ciclo também. Na verdade, assim, é muito complicado dizer como os pais devem lidar com o adolescente, porque eu acho que é como os dedos na mão, né? Um diferente do outro, cada família tem a sua dinâmica, cada adolescente tem um perfil diferente, até conforme o contexto e a família que ele vive. Algumas mães até se preocupam, falam, meu filho não está diferente dos demais, isso é problema. Não, quando a família está mais emocionalmente mais continente, consegue dialogar melhor, esse adolescente ele tem uma transição para a vida adulta sem tanto barulho, sem tanta comoção. Quando a família não é tão continente assim, coitados de nós, né, seres humanos da família, não consegue dar continência a tudo, acaba sendo um pouco mais tumultuado. Agora, de modo geral, como lidar, como agir, lembrar que esta mudança no adolescente causa uma mudança no entorno e uma mudança nessa família. E muitas vezes, quando meu filho está adolescendo, qual é o significado para mim como mulher, por exemplo? Eu estou envelhecendo, eu estou menopausando, eu estou deixando de ter as responsabilidades que eu tinha. Antes eu era responsável total pelos atos dele, né? Agora não, ele sai de casa, não fala com quem sai, faz parte, né? O indivíduo sai de uma dependência total que tem na infância para uma independência relativa. É essa independência relativa que a gente tem que cuidar. Então, assim, que horas que vai voltar, vai ter a chave de casa ou não, vai cuidar do seu quarto ou não, quais as responsabilidades que vai ter. Lembrando que responsabilidade quer dizer responder com habilidade a essas questões. Então, assim, bate no meu envelhecimento como mãe, por exemplo, e aí
o que se chama de síndrome do ninho vazio, né? A mulher menopausa, o pai também está meio que já saindo de um mercado de trabalho, com dificuldades de reinserção e ainda por cima perde esse menino, essa moça, que ele era o responsável total, ele que cuidava, e agora ele não tem mais essa função. Isso tudo gera muita dor. Então, assim, abarcar sempre essa família, mostrar que é importante também essa transição, eu preciso desse momento mais íntimo, mais quieto comigo, de rever meus valores, novas coisas para fazer como pai e mãe, e que também conduzir esse menino para fora do ninho, para que ele possa voltar. Eu costumo dizer que, assim, na adolescência média, né, a primeira coisa que os filhos fazem é brigar, entre aspas, com os pais, né, no sentido de não tem essa identidade, não tem esses valores, olha que coisa ruim que ele assiste na TV, olha, veja se isso é livro que se leia. E aí depois, na adolescência tardia, ou muitas vezes na idade adulta, né, em torno dos 30 anos, puxa, meu pai tinha razão, olha o que meu pai falava, olha, minha mãe falava para ler tal coisa, olha, minha mãe fazia assim, ou seja, na verdade, de novo, se reorganiza de modo a voltar emocionalmente para o seio dessa família. Então, entender que é um momento. Mas, de qualquer forma, é muito doloroso, né? Existe esta perda da família e muitas vezes vem em ambulatório procurando ajuda, pedindo mesmo, olha, doutora, ele está assim, ele está rebelde, não faz mais o que eu peço para fazer, querendo que nós sejamos, como profissionais, porta-vozes dessa situação, para dizer, olha aqui, menino, obedeça a sua mãe, faça isso. O que é um grande erro, porque assim, quando a gente faz isso, o que acontece? Está mostrando que você está se vinculando à família. Tem que ter vínculo sim com a família. Mas se você se vincula com a família contra, vamos dizer assim, o adolescente, você perde a confiança. E aí você perde o adolescente, ele pode não voltar mais. É o que a gente chama de perda em medicina do adolescente, oportunidade perdida. Então você perde a oportunidade de falar sobre vacina, de ouvir sobre sexualidade, de orientar sobre o uso de preservativo, de ouvir sobre a vida íntima dele. Então, assim, uma coisa geral que se fala, né, e que se atua, você sempre faz o vínculo de confiança com a família, claro, mas deixando muito claro que assim você está tratando do adolescente e as coisas íntimas, as coisas pessoais, isso fica com você e o adolescente. Este é um contrato verbal que se faz que tem uma relação com o sigilo. Ele é protagonista da própria história. Ele pode ter as coisas dele e não contar para a família. Porém, desde que isso se fala, né? Desde que não ocorra em risco para ele ou para terceiros. Isso está até no Código de Ética Médica, né? Existe o sigilo, sim, o indivíduo está em desenvolvimento e crescimento, ele toma decisões o tempo todo, só que, como ele não tem uma bagagem de vivência, de experiência, muitas vezes ele não toma a melhor decisão. Se aprende com os erros. Mas assim, eu estou aqui para ser um facilitador como médico de adolescente. Então, assim, o que pode causar um problema grave, um risco de vida, por exemplo, de uma doença grave para o adolescente ou para um terceiro. E aí a gente conversa com o adolescente para conversar com a família. Então eu sirvo como um facilitador. Nós costumamos dizer que não somos policiais, né? A gente não chega e fala, tá vendo, você agiu errado, tá vendo, você transou. Né? Não vou contar isso para a família, mas vou conversar com ele da necessidade de contar para a família. E frente a riscos, né? Riscos graves, riscos sérios, e que a gente não está conseguindo que ele conte, eu vou contar e ver como atuar junto com a família. Só que sempre respeitando o adolescente. Nesse sentido, eu posso sim contar, mas a primeira pessoa a ser comunicada é o adolescente. Então, olha, você não está conseguindo falar, nós juntos não estamos conseguindo resolver, isso é grave, é sério, existem riscos. Então, olha, vou quebrar o sigilo, eu vou conversar com a sua família para preservar a vida do indivíduo e de outras pessoas. E aí eu consigo, embora o mal-estar inicial, uma eventual, assim, fica com carinha feia, diz que não quer, mas eu estou preservando a nossa relação e a relação de confiança, que é a coisa mais séria que existe. Na verdade, é o último momento que se tem para cuidar desse indivíduo no seu desenvolvimento e crescimento. Se deve ter uma formação sólida, então assim, eu gostaria de dizer que o médico de adolescente, ele é um excelente clínico, é uma visão clínica bem ampla, com características especiais, né, de abordagem, de acolhimento e, sobretudo, ele tem que gostar do que ele faz.